Bem-vindo ao Bayer Leverkusen. Sente-se e aproveite. They've done it! Can you believe this? That's nice. That's really nice. O Expresso do Reno está recheado de atrações. Leon Bailey. No ataque, ele despeja toda a sua magia com um toque jamaicano. This is absolutely wonderful. What a screamer! Um finalizador nato com um repertório enorme de dribles, sempre em busca do gol. Samba. Ele é feroz em campo. Análise por conta própria. Julian Brandt, outro atacante cheio de talento. O jovem da seleção alemã é mestre em criar jogadas e marcar gols. Great finish. Oh my word! Julian Brandt, um caso de amor com a bola. Kevin Volland, um líder dinâmico em campo, sempre pronto para aproveitar as chances. That's a very, very well taken goal. It's wonderful. It's brilliant. Kevin Volland, 14 gols na última temporada e faminto para mais. Uma nova temporada com novas estrelas, como o menino prodígio Paulinho, o versátil Weiser, do rival Hertha Berlim, e o finlandês Lucas Kaderak, do Eintracht Frankfurt. O Bayer Leverkusen promete realizar uma grande temporada de Bundesliga. Eu sou o Christopher Bonk. Sejam bem-vindos à fábrica da Bayer aqui. Christoph Bonk trabalhou no setor farmacêutico do Bayer por mais de um quarto de século. Aproximadamente desde que ele começou a apoiar o clube de futebol homônimo do Leverkusen. Sua história está interligada, como poucos, com a dos principais empregadores da cidade. Não é todo fã que consegue usar uma camisa com a logo do seu próprio emprego em dias de jogos. Eu tenho pelo menos 25 camisas do Leverkusen e nos últimos 25 anos eu também tive um ingresso para toda a temporada. Você precisa comprar uma camiseta nova todo ano. Essas pequenas pílulas brancas são sinônimos da Bayer. Aspirina, possivelmente o analgésico mais conhecido do mundo. Junto com muito mais medicamentos, é fabricado até hoje aqui, em Leverkusen, na margem leste do poderoso Rio Reno. As pessoas imediatamente associam o Bayer à aspirina, uma marca que existe há mais de 110 anos. O Leverkusen também tem uma reputação decente como clube de futebol, o Bayer Leverkusen. Às vezes eles terminam bem no alto da tabela, mas nem sempre. Leverkusen, uma pequena cidade, mas grande em inovação, pesquisa e desenvolvimento. Cresceu consideravelmente se compararmos com as vizinhas Colônia ao sul e Düsseldorf ao norte. A Bayer é o motor que impulsiona a indústria local. Aqui, apesar da preocupação global com a produção de medicamentos, a Bayer continua de longe sendo o maior empregador de Leverkusen. Outras empresas químicas e farmacêuticas também se estabeleceram aqui. Uma das cidades mais compactas da Renânia, Leverkusen, pode, à primeira vista, parecer largamente definida por suas chaminés e plantas industriais. Mas há cantos atraentes o suficiente para dar um charme especial. Você pode passear nos jardins japoneses, combinar a história com a arte moderna e depois terminar o dia relaxando na beira do rio. Uma pequena cidade com uma reputação global. Leverkusen no Reno, casa do Bayer Leverkusen. A Bayer Arena é uma das menores arenas da Bundesliga e também um dos mais arquitetonicamente distintos. O estádio atual foi construído no final dos anos 80 com uma grande reformulação terminada em 2009. Rüdiger Vollborn conhece esse lugar do avesso. Vencedor da Copa da UEFA e da Copa da Alemanha, ele tem o recorde de 401 jogos de Bundesliga. Uma verdadeira lenda do Leverkusen. Hoje ele trabalha no staff do clube,
Qual é a sua opinião sobre as qualidades particulares da Bayer Arena? O que torna o estádio especial para mim é a sensação de proximidade. Onde quer que você esteja, você tem uma ótima visão do campo e se sente bem no meio da ação. Um tour do estádio com uma lenda do clube com capacidade de 30.210 torcedores. A compacta Bayer Arena é uma boa opção para a cidade. Pequena, mas construída perfeitamente. O Leverkusen foi um dos primeiros clubes a oferecer assentos especiais para deficientes visuais com um comentarista interno. Temos 2 comentaristas especiais cobrindo todo o jogo como se fosse no rádio. Os assentos para os cegos são equipados com fones de ouvido. O comentário os ajuda a ficar totalmente dentro do jogo. Obviamente, eles também podem acompanhar o que está acontecendo com o barulho dos outros fãs ao seu redor. A Bayer Arena fica no coração de uma área residencial, entre as casas e o viaduto da autoestrada. Um local adequado para um clube onde é difícil não se sentir como se fosse da família. Nós ficamos juntos, essa é a única maneira de nos mantermos fortes. É algo que temos que ter em mente como uma cidade pequena, um clube pequeno basicamente. Cerca de 180 mil pessoas vivem aqui e quase 10% delas vêm regularmente ao estádio. Um estádio onde por muitos anos foi atraente o futebol ofensivo. Isso tem sido a grande norma, graças também ao alto padrão consistente do campo, que, em parte, devido à construção, é fora do comum na cobertura da Bayer Arena. Muitos estádios são construídos em lugares mais altos e eles precisam refazer o gramado com bastante frequência. Nós podemos mantê-lo 2 anos ou mais. A combinação de manutenção, ventilação e luz solar natural garante que esteja sempre em condições bastante decentes. Quando os anfitriões atuam em casa, a atmosfera é fenomenal. Todos levam a sério os jogos por ali. That's a cracking goal by Kevin Volland. Mesmo os maiores nomes ficam em apuros quando o Leverkusen vem forte. Este é meu estádio, meu clube, minha cidade. Eu moro aqui e não consigo me ver indo muito longe. Foi uma temporada de superlativos. Até tudo acabar em lágrimas. Após bater na trave em 3 oportunidades, eles não poderiam falhar novamente. Quase na terra dos sonhos, tudo virou um pesadelo. Na temporada de 2002, o Leverkusen terminou com o vice-campeonato. Uma das maiores estrelas na época era Zé Roberto, abençoado com uma técnica brilhante. O versátil e incansável brasileiro era particularmente conhecido por seu pé esquerdo mortal. Essa temporada, ela é praticamente isso. Foram fracasso por não ter conquistado os títulos, mas tivemos êxito de ter feito uma grande temporada, né? E ter levado o clube num patamar ainda maior que até então o Leverkusen não tinha chegado até então. O Leverkusen foi a principal atração da Bundesliga naquele ano. Com Ballack puxando as cordas, eles superaram todos os outros e na maior parte com muita autoridade. Um excelente exemplo, a goleada de 4-0 de Dortmund, que impulsionou o Bayern para a liderança. Depois do jogo que a gente venceu, que ganhamos de 4-0 deles, ele virou para mim e falou: depois desse resultado é impossível vocês perderem o campeonato, né? Então, você, quando vê o teu time jogar com padrão de jogo, a forma que venceu o Dortmund, você já começa a pensar no título, né? Então, foi basicamente assim o pensamento que a gente teve depois de ter ganho do Dortmund de 4-0. Com 3 jogos pela frente, eles estavam com 5 pontos de vantagem no topo. O título parecia iminente. Uma inesperada derrota em casa para o Bremen, seguida de um fracasso inesperado em Nuremberg. Isto deixou o Leverkusen tendo o Dortmund no seu retrovisor. Eu acho que faltou para nós foi a questão física, porque a gente tinha um time competitivo, um time muito bom, mas naquela época a gente não tinha um elenco muito forte.
Quando você chega em 3 competições importantes, como a Bundesliga, e para a final da Copa da Alemanha e disputar Champions, você precisa ter jogadores com o mesmo nível na reserva. Depois de ter perdido o campeonato, o Leverkusen foi como favorito para a final da Copa da Alemanha diante do Schalke. Eles perderam por 4-2 e agora tinham uma última chance de ganhar um título. 4 dias depois, em Glasgow, a final da Liga dos Campeões contra o poderoso Real Madrid. O Leverkusen deu tudo de si, porém, um ataque mágico de Zidane garantiu que, mais uma vez, eles tivessem que se contentar com o segundo lugar. A sair da sua cabeça, e quando a gente foi embora, fomos embora bem tristes, já para nós tinha terminado a temporada, fomos de férias. E aquele sentimento ele ainda continuou, ele só acabou saindo depois que o tempo passa, depois que você vai passando por outras experiências dentro do futebol. O futebol eletrizante do Leverkusen naquela temporada conquistou inúmeros novos torcedores em toda a Europa. Chegou o novo Kia Sportage 2019. Conseguimos aperfeiçoar um design que já era praticamente perfeito. E na busca da perfeição absoluta, todo detalhe importa. Novo conjunto óptico com faróis de LED, novos para-choques, nova grade e faróis de neblina. Interior ainda mais sofisticado, com novo volante e central multimídia mais completa. Novo Kia Sportage 2019, mais irresistível do que nunca. Aí, mano, se liga no lance, hein? Qual a sua chance? Inteligência, capacidades, information, probabilities. Vem, Joe, suave na nave. Seu palpite é oportunidade, mano. Qual é o lance? É a sua chance. Hey, Joe, qual é o lance? É a sua chance. Todo mundo tem uma chance. Sportingbet.tv. Aproveite a sua. Pneus são colocados à prova todos os dias, em todos os lugares do mundo. Por isso, a Michelin fabrica no Brasil os pneus mais seguros, desenvolvendo tecnologias que garantem sua liderança em durabilidade e segurança. Novo pneu Michelin Primacy 4, o pneu mais seguro do primeiro ao último quilômetro. Lá, não importa a cor, religião, origem, não tem jeitinho, malandragem. E eu acredito que lá pode inspirar a nossa vida aqui. Porque eu vi um menino de Bento Ribeiro fazer história lá e fazer a diferença aqui. Eu não acho, filho. Como a gente vai ser mais Champions hoje? Filho, vem, vamos estudar, vambora. Santander. Nasce um novo dia, mais um capítulo de uma grande jornada. Um novo dia para ganhar e apostar em quem pode fazer a diferença. Você mesmo. Aposte em você. Bulldog.net. Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Comenta Quem Sabe nos canais Fox Sports. Hoje vamos tratar de volta por cima do técnico Felipão. Depois de ser execrado no 7-1, esse ano, Felipão conquista tantos títulos, né? Conquistou o título pelo Palmeiras, foi eleito o melhor treinador do ano e também eleito a personalidade do ano pela revista Isto É. Carol Patati, bem-vinda. É da sua terra, né? Você fala com propriedade, né? É, da minha terra, sim, conheço. Não posso dizer que conheço bem o trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari, mas pude acompanhar de perto um bom tempo. E nada mais justo do que dizer que o mundo gira. É uma bola. Literalmente. E dá voltas, às vezes, inimagináveis. E acho que por isso que o futebol é tão bacana. Bom demais. Também conosco ela que fez parte do Comenta Quem Sabe durante a Copa do Mundo. Esteve com a gente aqui no processo seletivo. Gabi de Saboia, bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Bom, eu destaco que o Filipão, apesar de fama de retranqueiro, né, realmente a defesa do Palmeiras só tomou 26 gols nesse campeonato, mas também teve o melhor ataque com 64 gols. E também conosco a historiadora Raquel Mota. Bem-vinda, Raquel. Boa noite, Vanessa. Obrigada, pessoal, que acompanha a gente aqui no Fox Sport.
Filipão é aquela história, né? Idas e vindas, treinador de um lado, treinador do outro, treina, sai, volta. E a história do Filipão é rica em idas e vindas, tanto da seleção quanto na história do Palmeiras. E às vezes a gente não para raciocinar, né, quanto ele conquistou. O brasileiro tem memória curta. E sempre é aquela assim, ele foi o técnico do 7-1, aí parece que não apaga toda a história que ele construiu. A gente tem uma arte que vai mostrar para vocês exatamente todos os títulos que ele conquistou. E entre eles, dentro dessas curiosidades que a gente separou, tem 3 anos seguidos em que ele foi eleito o melhor técnico do mundo. Então, assim, recorde de 11 vitórias consecutivas em Copas do Mundo, tá? 7 pelo Brasil em 2002 e na Copa seguinte 4, já como técnico de Portugal. 3 vezes melhor treinador do mundo, 2002, 3 e 4, 3 anos seguidos. Tricampeão chinês, que também vou te falar que é uma missão, hein? E campeão da Liga dos Campeões da Ásia em 2015. Isso é fantástico. Só que a gente não para analisar, né? A gente vai lá, torcedor é assim, né? Brasileiro, então... chega a ser cruel, né, Gabi? Pois é, parece que ele deu a volta por cima 4 anos depois, né? Mas se a gente acabou de ver ali, ó, tricampeão chinês 2015, 2016, 2017. Ou seja, logo depois de 2014. Então, ele teve sempre aí no auge no mundo, né? Mas é que esses títulos esse ano não chamam a atenção porque você fala assim, peraí, ele tem 70 anos, Patate. Exatamente. Aqui no Brasil a gente tem a tendência, né, de imaginar, de pensar e às vezes de agir de encontro ao pensamento de que depois de uma determinada idade as pessoas não funcionam mais da mesma maneira ou não merecem talvez o mesmo espaço que tinham quando mais jovens, né? A gente, querendo ou não, acaba depreciando um pouco a nossa terceira idade. A gente não pode ser hipócrita de dizer o contrário. E ele prova que não existe problema nenhum na experiência, né? Que esse fato da idade, seja ela mais avançada ou também tem o oposto, né, em casos de pessoas bastante jovens que fazem sucesso, mas especificamente nesse lado, que ele não perdeu o vigor, que ele não perdeu o timing da coisa e que tá aí, arrisco a dizer, mais Filipão do que nunca. Exato, e eu acho, Raquel, que ele tinha que voltar realmente pro Palmeiras, ele é a cara daquela equipe e ele volta e se sente realmente em casa. O Filipão é a cara do Palmeiras, ele é a cara do desafio, né? Ele pegou o Palmeiras, levanta o Palmeiras pós-Copa é outro time. E aí marca a volta dele triunfal pro futebol brasileiro, depois de uma bela campanha, como a gente vê nos números, do futebol chinês. E ele volta pro Palmeiras porque ele precisava voltar a ser o Filipão da galera no Brasil, né? Opa! Vamos ouvir então o Filipão? Solta o Filipão aí pra gente. Eu continuo igual quando comecei a minha carreira de técnico, quando jogava futebol também. Durmo pouco na véspera do jogo, acordo muito. A minha ansiedade vai sendo diluída, quem sabe, naqueles momentos. Tento conversar com a minha comissão técnica. Hoje de manhã nós caminhamos 1 hora e pouco em volta do gramado, conversando para poder respirar alguma coisa diferente, para poder passar algo de tranquilidade a eles. Mas aquele friozinho a gente sente igual. Não mudou nada ainda. Quando mudar, é hora de parar. Não mudou. É porque ele é um apaixonado por futebol. Essa é a carreira dele, é a vida que ele escolheu. E é tão bom quando você faz isso com prazer, sempre, né, Patate? Eu acho que o segredo da juventude é esse, porque no momento que seu pensamento ele envelhece, a sua vontade de fazer determinadas coisas, ela muda ou se apaga, aí sim você envelheceu para alguma coisa. No caso dele, ele demonstra a mesma vontade de antes e você vê no rosto, na fala dele, e é o que ele disse ali. Quer dizer, ele mantém as mesmas preferências, as mesmas maneiras de anos atrás, né? Então, ele só te afeta quando afeta a tua cabeça, teu coração, muito mais do que os anos. Quantas pessoas vocês aí conhecem, vocês também, que de repente têm 40 anos e aparentam 20, 25, porque mantém essa jovialidade e esse foco. Ou ao contrário, né? Tem cabeça de alguém de 70, né? Exatamente. E ele mantém a personalidade dele forte, né? Que ele sempre teve uma personalidade muito forte e com o elenco mais caro do Brasil, que o Palmeiras tem hoje, só um cara pulso firme como o Filipão pôde fazer os revezamentos que ele fez esse time misto do Palmeiras, tirou o jogador quando teve que tirar, botou o jogador quando teve que botar. Então, isso aí traz muito da personalidade dele. Eu lembro do Filipão desde 95, quando treinava o Grêmio, né? Meu pai gremista acompanhava muito por ele, assim. E pra mim, o Filipão não mudou nada.
Eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas, gente, nós estamos falando de 1995. Quem nasceu em 95 já é adulto. De 95 para 2018. 23 anos. E eu não vejo essa diferença nele, sabe? Vamos dar uma olhada nas conquistas dele no Palmeiras, que é interessante a gente dar uma olhada em tudo que ele conquistou. Aí, ó, Conmebol, Libertadores em 99, em 98 teve a Mercosul, Brasileiro agora esse ano, Copa do Brasil em 98 e 2012. Não tenho o que contestar. E é interessante a gente também relatar como é que foi, e você, Patati, presenciou isso, por isso que eu queria o seu depoimento, quando ele sai daquela Copa do Mundo execrado e entra no Grêmio. Eu me recordo, eu trabalhava em Porto Alegre na época, e me recordo da chegada dele, de uma frase que me marcou muito, que ele disse: eu estou precisando